que é melhor que as pessoas digam assim: tenho, mas não te posso dar, do que mentir, né? Acho que Pois. deve ser chato. Quando você dá aquilo que você tem, tudo o que tem, dizem que também é Também é pecado. Porque tem pessoas assim, que só dão, a vida é dar e pronto. Eu devo ajudar até onde eu puder ajudar, mas ajudar e depois morrer, eu acho que de nada valeu. Então devemos sim ajudar, desde que a gente possa ajudar e isto não nos vai prejudicar. Algumas pessoas são boas naquilo que fazem, muito boas. Será que é mau eu chegar a dizer assim: eu sou bom nisso, sou bom naquilo? Isso afinal é o excesso de zelo ou é uma arrogância? Interessante. Pronto. Se é mau eu Sim, dizer que sou exatamente, bom naquilo que exatamente, faço, não exatamente. vejo maldade nenhuma. Boa. Se quer que saia bem, então não mande, porque pode não correr como você pretende. Se quer que saia bem, não mande. Não mande. E aquelas pessoas que sentem culpas por não poderem ajudar? Nós não nascemos para salvar o mundo, não somos os salvadores do Isso é mundo. forte. Todos somos ignorantes. A diferença é que nem todos ignoramos as mesmas coisas. O que é que me faz achar que aquilo que eu sei é que é o melhor? Poderão ser muitas as razões. Muitas vezes nós costumamos dizer você está errado, mas é diferente de dizer É olha, exatamente você isso. errou. Ok. Ou você está errado, você errou, é diferente. Sim, Boa. a conotação é diferente. Nós devemos lutar sempre para acertar, porque Ok. parece que fomos programados para errar. E aqui eu vou Boa, colocar isso boa, entre boa. aspas. O homem Parece que foi está mesmo programado. para o mal, infelizmente. Ok. Então nós devemos lutar para fazer o bem. Foge-se da tentação. Eu devo fugir. Fugir da E tentação. não enfrentar e não dizer... enfrentar. Oh, a tentação não se enfrenta. Não, é melhor fugir. Mas uma dica: não é possível casal que discorda em tudo. E eu troquei a pergunta. Pois. Então, casal que concorda com tudo ou em tudo que um fala, outro fala, também diz que não é possível. Esses devem ter ido já para o céu. A frase: por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Primeiro, para si faz sentido? Nestes termos, como vem, não, hoje. Essa história de que te trai amor, mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar. Je suis amoureux de toi, je suis désolé, quero dizer. Boa, família do meu coração. Sejam todos bem-vindos em mais um podcast. Sanjay Podcast está de volta. Hoje eu trouxe um assunto bem interessante. Desde já, eu sempre estive curioso em fazer a seguinte pergunta. Aquelas pessoas que têm o excesso de zelo, vamos assim considerar, excesso de zelo, aquelas pessoas que são boas naquilo que fazem, não é? Jornalistas, professores, e eles fazem aquela coisa com perfeição. E eles dizem assim, chegam e dizem assim, olha, eu sou bom naquilo que faço. Essa particularidade de eu assumir ser bom naquilo que faço, eu posso considerar isso um excesso de zelo ou então uma arrogância? Porque até acho que existe aquilo que nós chamamos de humildade intelectual. Eu trouxe esse assunto, tem uma pergunta bem interessante que eu gosto sempre de gosto sempre de trazer exemplos da Bíblia que fala sobre quando Deus criou a mulher, quando Deus, né, tirou a Eva da costela de Adão, qual era a verdadeira intenção de Deus, afinal de contas? Hã? Será que era multiplicação? Será que seria para que a Eva ou a mulher ajudasse o homem? Para esses e outros assuntos, eu trouxe aqui um convidado. Quis sempre tê-lo aqui, mas graças a Deus veio. O Tenásio Ramires Matias. Seja bem-vindo ao Sanjay Podcast, meu querido. Muito obrigado, Sanjay. Obrigado. Prazer estar aqui consigo. Que bom, E que bom. esperar que Que bom. consigamos atingir as expectativas. Obrigado. Yeah. Eu vim aprender, hoje quero aprender. Esse podcast é de número 43. Significa dizer que a gente já sentou aqui 43 vezes. Ok. Sempre aprender. Tenásio, fala-me de si. Como você está? Como está a sua vida? Como vai a vida? Quem, afinal, é o Tenásio Ramires Matias? Pois, muito obrigado. Otenásio Ramires Matias, formado em Direito, jornalista de profissão, pai de 4 filhos, exerço a atividade de jornalismo há 16 anos, sempre no jornalismo radiofónico. Pois, antes de ter a carteira profissional, também já trabalhei muito como mestre de cerimónias em atividades institucionais, particulares também. Hoje, com a carteira profissional, deixamos um bocadinho este lado, mas estamos aqui e continuamos a fazer aquilo que mais gostamos. Muito obrigado. Basicamente, este é o Otenásio. Que bom. Yeah. Fico muito feliz. Eu tenho alguns assuntos ali que eu depois vou abrir algumas janelas. Tem algumas coisas que não falou, mas eu já sei vontade. e vou colocar mais tarde. Vamos já falar sobre o excesso de zelo. Eu quis fazer essa pergunta sobre o excesso de zelo. Fiquei a refletir muito ultimamente. O que é que eu entendo? Algumas pessoas são boas naquilo que fazem.
muito boas. Será que é mau eu chegar a dizer assim, eu sou bom nisso, sou bom naquilo? Como é que eu vou considerar? Isso afinal é o excesso de zelo ou é uma arrogância? Interessante. A pressão que eu tenho dessa questão é de que primeiro precisamos perceber o que é zelo. Zelo é cuidado. Há pessoas muito perfeccionistas, gostam que as coisas corram tal qual elas programaram. Aliás, costuma-se a dizer, se quer que saia bem, então não mande, porque pode não correr como você pretende. Se quer que saia bem, não mande. Não mande. Ok, Há o ok. risco de as Boa. coisas não correrem como Ok. pretendes. Boa, boa, boa. Pois, então o excesso de zelo é o cuidado em demasia, o cuidado de forma exagerada. Imagino que eu seja um secretário, ou secretária, se fosse uma senhora, mas pronto, vamos mesmo secretário, e o diretor, o responsável, pede o documento, eu estou a ler, já li a primeira vez, percebi que está bom, mas ainda assim, não, acho que ainda devo retificar aquilo. E depois, por causa desta retificação constante, eu me atraso em dar o documento. Há aqui um excesso de zelo, portanto, o cuidado a mais com as coisas. Mas não é de todo mau. Tem os seus riscos. Tem os seus riscos, mas não é de todo mau quisermos que as coisas saiam tal e qual a gente quer. Mas desde que não exceda, quando, no exemplo aqui que demos, quando já começa a prejudicar, já não é tão bom. O Tenório já alguma vez diz assim, já alguma vez se achou ser bom jornalista? Eu sou bom jornalista. Para si mesmo. Já parou, olhou para os espelhos? Não, eu sou bom jornalista. Muito sinceramente, não. Não porquê? Porque esta é uma resposta que nós devemos ter dos outros. Ok. Devemos ouvir a perspectiva dos outros. Se mais de um, e vou ver o nível de quem também está a dizer. Se me perguntasse se já ouvi e de pessoas entendidas na matéria, já e muitas vezes. Aí já sim. Mas agora, auto-intitular-me como um bom jornalista Nem para si. Assim sozinho mesmo em casa, epá, eu sou bom. naquilo que faço. Pois, deixa a pergunta da seguinte forma. Sabe que eu sou músico. Eu gosto de Afirmativo. música. Eu produzo e tem momentos que eu, quando canto, escrevo uma música, depois eu paro e falo, escrevi isso. Afinal, sou mau, já? Mas esse digo sou mau, não Com é... boas no- não na não perspectiva no da sentido- arrogância, como disse há Exatamente, bocado. pois. Então, Ok. era nessa perspectiva, se já alguma vez... Porque são 16 anos como jornalista. Certo. É incrível ouvir o seu programa. É incrível Muito lhe obrigado. ouvir a falar sobre na rádio. É incrível os programas que eu acompanho, porque eu acho que eu lhe conheço parece há 16 anos também. Pronto, Exatamente, é exatamente temos essa. quase essas Exatamente. vivências. E eu fico assim, mas as coisas que ele fala, porque isso é incrível eu perceber, as coisas que fala. Saem da onde? Certo? A maneira como um jornalista linka as palavras, e eu vejo muito nos seus programas a maneira como entrevista, e depois fala, "Poxa, nunca chegou, mas essa pergunta, como é que. Mas saiu de onde? Pronto, eu acho que eu sou mesmo bom, mas esse bom para nós. Então o que eu quero perceber é se é mau eu dizer que eu sou bom naquilo. Eu, pronto, comigo mesmo. Acho que agora chegou no âmago. Pronto. Se é mau eu Sim, dizer que sou exatamente. bom naquilo que Exatamente, faço. exatamente. Não vejo maldade nenhuma, Boa. desde que não seja na perspectiva de exaltar-se, de pensar que, ou seja, de irmos para aquilo que se chama autossuficiência, porque o risco de dizer eu sou bom, depois eu penso que eu já não dependo dos outros. Por isso é que Ok. no início eu procurei dizer que o Boa. ideal é que sejam os outros a dizer que somos bons, porque não há quem seja tão bom assim que ainda assim não precise de mais uma mãozinha, Boa. por mínima que seja, ajuda. Então, porém, também devemos admitir, se fazemos com alguma excelência algum trabalho, com algum brilho e profissionalismo, não é pecado nenhum, com as devidas aspas, Pois. dizer que somos bons naquilo que fazemos. Mas, volto a repetir, eu prefiro sempre deixar ao critério de quem segue e acompanha o nosso trabalho. Boa, eu sozinho não sei nada. Eu e você podemos saber muitas coisas juntos. Eu e você nunca poderemos saber tudo aquilo que pode ser sabido. Veio assim essa frase assim na minha mente, em função que disse essa questão da humildade intelectual. Eu vou passar para a segunda questão que eu por acaso trouxe aqui para partilharmos.
é sobre a expressão de mentiras. Mentir. Vocês falam, tem que mentir às vezes um bocadinho na vida. Se você não mentir, você não vai para onde. Desculpa, né? Pronto, né? Se você não mentir um bocadinho, há algumas mentirinhas que pelo menos não. Mas eu trouxe aqui Mentiras brancas. Exatamente. Quero ouvir a sua visão. Tudo o que nós estamos a falar é na visão do meu convidado. Por favor, não vamos julgar. Prontos. Se alguém, por exemplo, tiver a precisar 50 mil kwanzas, ele pedir emprestado, empresta-me 50 mil kwanzas, e são os únicos 50 mil kwanzas que o Otanásio tem. São os únicos. Mas essa pessoa pede por uma questão de vida ou morte. A minha questão é, vai preferir entregar os 50 ou vai preferir mentir, dizer que não tem, ou então vai dizer assim, eu tenho, mas não poderei te dar, porque se te der, ficarei sem nada. As 3 opções, quais seriam as mais corretas na sua resposta? A última. Ia preferir dizer, eu tenho? Sim. Sério? Tenho, Explica bem. Não, tenho, deixa bem. mas não Nem- te vou dar. Ok, Se eu boa. estiver também a precisar. Boa, boa, Imagino boa. que eu esteja também a passar necessidade. Porque eu até posso mentir para preservar a amizade, não tenho, e pronto, ele não tem, não ajudou-me porque não tem. Mas põe em causa a integridade. Mas se eu disser tenho, mas não te posso dar porque também tenho uma necessidade, é pacífico. Agora, cabe o julgamento, é seu. Ok. Porque, pronto, devemos ajudar sim, mas quando também temos. Ok. Agora, nós não devemos nos sacrificar para salvar alguém. Ou seja, morrer para salvar alguém. Ok. Bem. Dizer peixe também é pecado, né? Quando você dá tudo o que tem. Epá, não sei, eu já ouvi isso, que é quando você dá aquilo que você tem, tudo o que tem, dizem que também é pecado. Também é pecado. Porque tem pessoas assim, que só dão, a vida é dar e pronto. Então, na sua visão, é melhor que as pessoas digam assim, tenho, mas não te posso dar, do que mentir, né? Acho que Pois. deve ser chato. Olha, agora lembrei-me aqui da ética da alteridade que diz que nós não devemos ajudar ao ponto de nos anularmos. Eu devo ajudar até onde eu puder ajudar. Mas ajudar e depois morrer, eu acho que de nada valeu. Então devemos sim ajudar, desde que a gente possa ajudar e isto não nos vai prejudicar. Agora, tu ajudas alguém, dás os 50 mil no exemplo que traz, e amanhã tu não tens sequer o que comer, sequer o que dar aos teus filhos, por amor de Deus. Pois, faz sentido. Então há aqui uma faca de 2 gumes. Boa, Eu boa. acredito que os mais exigentes diriam não, o justo viverá pela fé. Exatamente. Entrego os 50, vou respeitar essa perspectiva de quem entenda que é melhor dar e amanhã poderei ter mais. Pois, Mas como amanhã a Deus pertence também, eu prefiro ser realista e dizer, olha, tenho, mas por enquanto, se eu te der, quem vai morrer agora sou eu. Ok. Então fica difícil. Então prefiro pensar assim. Gostei. Eu não esperava essa resposta, porque assim, o que me fez fazer essa pergunta Pois. é a mentira. Nós temos uma Ok. mentira que tem sido constante. Toda a gente recorre a um suporte, a primeira coisa que surge, não tenho, mas ele tem no banco. Isso é quase de todos. Eu acho que quase de Sim, todos. sim. Você pode até ter 2.000 kwanzas no banco. 2.000 kwanzas. E alguém vem olhar, por favor, empresta-me só 1.000 kwanzas. Não tenho, mas a pessoa tem. Então, por isso é que eu queria saber se isso não pesa na consciência da pessoa mentir. Não é mais fácil dizer que, olha, eu tenho, mas não te posso ajudar. E agora percebi Pois. realmente na tua visão. Na E sua se visão. calhar até numa questão mais simples. E aqui, se for nessas mentiras, é o que mais fazemos, infelizmente, sobretudo em casa. Exatamente. O filho vem, papá, preciso de 50 kwanzas. Exatamente. O pai não tem 50. É ali onde eu queria chegar. Não, É ali. O filho precisa saber que o pai tem, mas talvez não te pode dar agora. Então a perspectiva é essa. Porque senão ele também... Papá não tem 50. Mas o papá tem. Papá tem. Pois. Uau, Só não lhe pode dar agora porque talvez tenha outras prioridades e, quiçá, também para o bem mesmo deste menino. E aquelas pessoas que sentem culpa por não poderem ajudar, o que é que tem a falar sobre essas pessoas? Aquelas pessoas que sentem culpa por não poder ajudar. Culpa por não poder ajudar. Eu acho um risco e deve-se ter algum cuidado porque nós não nascemos para salvar o mundo, não somos os salvadores do Isso é mundo. forte. Sim, Yeah. devemos sim ajudar, devemos sim estender a mão, mas agora, culpar-me e alguns depois tornam-se depressivos, né? Caem na depressão por não ter conseguido ajudar alguém. Outras Epá, pessoas, e yeah. fica a semana toda mesmo. Exatamente, Deus, exato. pediram mesmo, eu não consegui Yeah. dar. Já conviveu com pessoas assim? Desculpa, Muitas, já, né? há muita Uau, gente uau, assim, uau. infelizmente. E eu não acho correto. Eu não me posso culpar por não ter conseguido ajudar. Ajudar. Não, nem pensar. Fiz o que pude, ou não fiz, ok. tentei, né? Mas nem sempre vamos poder ajudar.
Agora, nos culpabilizarmos por não ter conseguido ajudar alguém é um risco. E há muita gente que hoje sofre e sofre... Não deveria sofrer. Sofre gratuitamente, é o que eu queria dizer. Precisava evitar. Eu não preciso sofrer por não ter conseguido ajudar alguém. A menos que tenha sido propositado. Eu podia o ter feito. No exemplo que deu, pediram-me 50 mil. Era uma questão de vida ou morte. Eu tinha 100 mil e eu não ajudo. E depois esta pessoa morre, aqui a circunstância diametralmente diferente. É isso aí. Pois, é isso muito aí. diferente. É isso Pois. aí. Agora, eu tinha 50 e eu precisava dos 50 e a pessoa morreu porque precisava dos 50. Mas se eu também desse, eu também morria. E depois culpabilizar-me, aqui faltou algum autocontrole emocional também. Boa. Vou saltar. O que é que me faz achar que aquilo que eu sei é que é o melhor? Poderão ser muitas as razões. O que me faz achar que aquilo que eu sei é o melhor. Uma delas poderá ser a convicção. Depois a outra poderá ser perfeccionismo. Pessoas que são muito perfeccionistas, então julgam sempre que o que sabem é o que é o melhor. Mas há aqui alguns riscos. Não há quem saiba tudo. Aliás, eu costumo dizer mais, todos somos ignorantes. A diferença é que nem todos ignoramos as mesmas coisas. Então, talvez por ter um conhecimento limitado, você pode pensar que o que sabe é o que é o melhor. Sim, é no mundo, é naquela caixinha. Você está a pensar quadrado, naquela caixinha é o teu melhor. Mas existe um outro lado. Platão fala muito sobre isso na sua obra O Mundo das Ideias. Pois. Se tiver a observar alguém aí para o buraco, sabe que ele está para o caminho errado, qual seria o seu posicionamento? Sabe que aquela pessoa está aí para o buraco. E essa pessoa diz que não. Aí não é o buraco. Você sabe que pronto, essa pessoa está errada, está aí para o caminho errado. Qual é o seu posicionamento? Duas questões aqui muito básicas. Primeiro é saber quem é a pessoa. É muito importante. Ai, gostei dessa. Porque as pessoas Saber quem é não a pessoa. reagem da mesma Boa, forma boa. sobre a mesma questão. Quando diz quem é a pessoa, saber primeiro quem é a pessoa, estamos a falar da nossa relação. Exatamente, Boa, a nossa boa, relação. Boa. Assim, por exemplo, Sanjay, Sim, como sim, amigo, sim. eu diria de forma muito objetiva. Boa. Apesar de que há aqui também ter em conta a maneira como nós falamos, mas eu podia dizer, olha, em relação ao que pretendes fazer, este não é o caminho, para não dizer você está errado diretamente. Ok. Agora, se fosse uma pessoa com quem eu não tivesse muita intimidade, ao invés de eu dizer, olha, você está errado, eu poderia dizer, olha, eu penso diferente em relação a isso. Para não, sabe, por causa do julgamento Uau. que podem fazer pela maneira Uau. como a gente diz as coisas. Uau, Aliás, e a Bíblia vai dizer que palavras ditas a seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Deixa-me recapitular, sabe? Porque o meu amigo ali que está acompanhando tem que. Para aquela pessoa que é próxima a si, se tiver a errar, a cometer um grande erro, vai de forma direta. Straight to the point, como diriam os ingleses. Straight to the Direto point, gostava. ao ponto. Boa, você está no caminho errado, epá, Sim. isto aqui, pronto. Para aqueles que você sabe que tem uma certa... Sem meias medidas. Exatamente. Yeah. Para aquela pessoa que não é do seu ciclo de amizade, uma pessoa que está mais para lá, Pois. então Mas pode que ainda assim a gente entende que precisa alertar do perigo. sim. Vai dizer, olha, eu acho que não está no caminho certo. Não está no caminho certo. No caminho. Eu penso diferente Ok, em relação boa, para despertar. a este assunto. Uau. E eu depois apresento a perspectiva. Boa, para não boa. chocar diretamente e dizer... Quem é esse, né? Exatamente. Quem você pensa que Aliás, é para... e sabe o que é que acontece, Sanjay? É que Sim, muitas sim. vezes nós, em vez de discutirmos ideias, factos, a gente discute pessoas. Boa. Vou-me explicar em relação a isso de forma muito, muito rápida. Quando alguém erra, Sim. muitas vezes nós costumamos dizer você está errado. Aham. Mas é diferente de dizer, É olha, exatamente você isso. errou. Ok. Oh, você está errado, você errou, é diferente. Sim, Boa. a conotação Boa. que se dá é diferente. Uma coisa é eu dizer você não está certo, outra coisa é eu dizer você está errado. Ok. É a mesma coisa, Uau. literalmente é a mesma coisa. Calma aí, Mas calma aí. na percepção, a maneira como eu recebo essa informação é diferente. Ai, É oi, bem calma aí, diferente. vamos voltar. para Parece aprender. até a mesma coisa, Uau. mas não. O impacto que vai ter uma Vamos voltar. frase em relação a outra é Boa. totalmente Você diferente. está errado, é diferente de dizer. Deixa eu ver se eu consigo. Quero aprender. Essa frase que usou, você está errado, é diferente Pois. de dizer o que disse agora. Você errou. Você errou. Ok, você está errado, é diferente de dizer você errou. Sim. Ou seja, é melhor que a gente diz você Você está
ou melhor, você errou. Você errou. Você errou. Ok. Sim. Pois. Você Você está errou, você errado, acho que é cometeu. muito... Sim, você foi muito contundente. Uau. Então aqui é, pronto, um pouco de eufemismo também. Né? Exatamente. Mas aqui volta àquela questão, a depender de quem estamos Boa. Aliás, até porque, como se diz, as pessoas não estão erradas, as pessoas erram. Podem errar. E depois também podem acertar. Essa pergunta eu não quis te fazer. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar mais pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Quis deixar para outro convidado, mas pronto, já que já falou sobre isso, aquela frase, a ocasião faz o ladrão, concorda com esta frase? Em parte. Concorda. Pode comentar um pouco só. Por que concorda? A ocasião faz o ladrão, por quê? Porque muitas vezes nós criamos as circunstâncias para que os factos ocorram. E depois queremos encontrar culpados quando nós criamos as circunstâncias. Então, se for possível evitar aquela circunstância que faça com que alguém erre, no caso de erro, sim, é bem melhor. Boa. E por uma razão muito simples. O ser humano é falho. Né? Boa. Há quem diga que nós devemos lutar sempre para acertar, porque parece que fomos programados para errar. E aqui eu vou colocar isso entre aspas. O homem que foi está mesmo para o mal, infelizmente. Então nós devemos lutar para fazer o bem. Então evitar as circunstâncias que nos levem a fazer o mal. Aliás, por isso é que se costuma dizer que a tentação não se... foge-se da tentação. Eu devo fugir. Fugir da tentação. E não enfrentar e dizer... a tentação não se enfrenta. Não, é melhor fugir. Mais uma dica. A tentação não se por mais enfrenta. Que seja. Não, se for para enfrentar, voltando à pergunta que coloca, é como se a circunstância tivesse criado. A circunstância está criada. Ou seja, vamos num exemplo bem prático. Sim. Tu sabes que é mosaico. E depois tem homo. Boa. Por mais craque que te sintas, convém não passar por aí. A possibilidade de escorregar é maior, é muito maior. Então vá passar por outro lado. Pode ser que não escorregues. Boas. Exceção à regra. Mas a regra, no mosaico e com homo, a regra é escorregar. Otanásio, lutas para ter razão, sempre, nas suas amizades? Lutar para ter razão? Sim, não. Lutas mesmo para ter razão quando estão a conversar com os amigos, não. Você tem mesmo que argumentar e tal? Não. Não luta para ter razão? Eu sou daquelas pessoas que num debate, numa discussão, apresento os meus argumentos. Mas se o Sanjay apresentar outros argumentos que eu depois perceba que de facto são convincentes e verdadeiros, não é pecado nenhum recuar de uma decisão que eu havia tomado e dizer que não, por acaso está certo, e nada de insistir só porque eu concebi assim. Os seus amigos veem como o dono do saber? Já sentiu isso, assim, os seus amigos olharem para si e dizer, Atanásio, você... É assim, eu acho que o Atanásio, pelos 16 anos que eu conheço, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Eu acho que posso dizer que eu convivi. Sócrates não vivi com ele, não sei, pronto. Mas estou a dizer de conviver. És uma das pessoas muito inteligentes que eu já convivi. Porque eu conheço. Nós não podemos não conviver, eu conheço. Pelas redes sociais, pelas suas convicções, pelos conteúdos que presta, e é uma pessoa mesmo que sabe aquilo que fala. E eu aprendo. Pode não acreditar, eu aprendo. Então, eu trouxe aqui para aprender. Agora, a minha questão tem algum amigo, ou seja, sente isso nas suas amizades que as pessoas olham para si e dizem, esse é o dono do saber? Tem aqueles amigos que estão a falar, Atanásio, vem dar aqui o remate final. Quer dizer, as pessoas já te colocam neste nível. Desculpa a minha pergunta, mas eu tenho que saber isso mesmo. Eu vou ser muito direto. Eu tenho tido momentos em que às vezes sou tentado a pensar assim. Em função de, assim do nada, estamos a tratar um assunto e alguém liga-te a qualquer hora porque quer ver esclarecida uma dúvida. Um horário que você nem sequer... E uma questão que você nem te passa no momento. Um número estranho. Cota, estamos aqui, estamos em mãos livres. Como é que se diz isso? E não sei o que é fogo. E pronto, há destas circunstâncias. Mas assim, na profundidade da questão que coloca de os amigos pensarem sermos os donos do saber, não necessariamente. Mas que
temos recebido muitas perguntas e de várias perspectivas. Então ninguém chegou mesmo de forma direta assim a dizer, pá, Tanásio, você... Yeah. Nestes termos, como coloca, não. Não. Mas noutros similares, muitas vezes. Então acaba por subentender que, pá, eu aqui... Porque isso, eu acho que a pode acarretar uma certa responsabilidade. Quando as pessoas já olham para si, nesta perspectiva, tem que ligar para tirar uma dúvida, colocar em mãos livres e tudo mais. É uma outra dimensão que as pessoas olham para si. Acontece. Prontos, então é isso que eu queria, por acaso, perceber a nível de conhecimento. Pois, muito obrigado. Na verdade, o que acontece é isso. As pessoas abordarem-nos, olha, gostamos do que fazes, parabéns, olha, eu sou... Assim, muito obrigado. Isso é o que mais acontece. Mas, repito, nos termos em que coloca... Não necessariamente. Não necessariamente. Epá, também só surgiu, né? O meu convidado está a me levar a fazer essas perguntas e pronto, então vou. O que é que eu devo fazer ou dizer quando sei que aquilo que a outra pessoa está a falar está errado? Pronto, já respondeu essa questão, né? Pronto, a depender daquilo que é a proximidade, temos que ter o cuidado e ter pronto, até por acaso já referenciou, né? Eu acho que, pronto, eu acho que eu penso diferente. E aí, eu penso diferente. Então, só para não chocar, né? Daquelas pessoas que não diferente. recebem bem a crítica ou quando são as suas ideias são contrariadas. O Tanásio convive com uma pessoa que discorda totalmente de si, as suas convicções. Tens um amigo que vocês discordam mesmo. Sim. Mas ainda continuam mesmo firmes. Firmes. Vai ser uma dimensão. Partilha connosco como é que funciona essa relação. Porque eu acho que eu tenho estado a pensar muito nisso. O facto de eu discordar de alguém não significa dizer que eu tenho que ser seu inimigo. Pois. A gente tem que ter a capacidade. Até falou algo aqui muito interessante. Que eu posso hoje concordar com uma coisa e daqui a algum tempo eu acho que eu estava errado. E ter aquela muito questão. Normal. Não é? Se Porque nós, à medida sim. que o tempo passa... Bom, queria que falasse um bocadinho dessa pessoa. Pode até não dizer o nome, é livre. Mas o que eu queria saber, gostava de saber como é que tem sido essa relação. Porque eu acho interessante eu conviver com quem praticamente discorda das convicções. Pois, exatamente. Eu e uma pessoa somos muito próximas, mas em termos de ideais, ideias, crenças filosóficas, até culturais, e para não entrarmos ali naquela discussão também desportiva, somos mesmo de perspectivas totalmente opostas. E é uma pessoa que gosta de argumentar. E eu gosto de lidar com pessoas que defendem os seus argumentos com alguma convicção. E eu também gosto de argumentar. Então, raríssimas vezes, às vezes há daquelas questões que a gente discute e diz, não, isso só a vida vai poder esclarecer. Porque nós aqui vamos esgotar, ele continua firme naquilo que defende, eu também me mantenho firme nos ideais que tenho, porque os argumentos que apresentou foram insuficientes para eu mudar de ideia. E o mesmo pode acontecer com ele. Então, mas felizmente a convivência ainda assim é saudável. Acha que se é possível duas pessoas nas relações de marido e mulher conviverem perfeitamente com horizontes diferentes ou com propósitos diferentes? Olhando no que estamos a falar, na sua opinião, é possível marido e mulher, um tem um sonho, outro tem outro sonho, têm propósitos diferentes, discordam em tudo, conseguem ser felizes? Praticamente discordam em tudo. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Nós estamos aqui fora, entendemos que eles estão felizes. Começou agora. Discordam em tudo. Sim. Na sua opinião, é possível eles serem felizes assim por muito tempo? E eu aqui vou buscar frase bíblica, está escrita no livro de Amós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem de haver alguma base de concordância. Pelo menos, em algum ponto, deve haver convergência. Agora, opostos em tudo é complicado. Não é? Vou trocar a pergunta. Desculpa. É possível serem felizes aquele casal, namorado, marido e mulher, que concordam em tudo, nunca discordam? Também não. Aliás, acompanhou? Nem se vive assim. Boa. Agora fiquei. Boa. O meu convidado, o Tanásio, o meu convidado, o Ramires, diz assim: não é possível casal que discorda em tudo. E eu troquei a pergunta. Pois. Então, casal que concorda com tudo ou em tudo, que um fala, outro fala, também diz que não é possível. Esses devem ter ido já para o céu. Agora, aqui na Terra, entre os mortais, eu não estou a ver uma convivência assim. Impossível. Então, como é que tem que ser? Tem que discordar um bocadinho em quê, por exemplo? Quais são as coisas que eu posso discordar, dizer, aí serve para a convivência? E quais são as coisas que eu devo dizer assim? Se discordam nesse assunto e nesse assunto, provavelmente a capacidade de terem sucesso
É maior. Ok. Quero ouvir ali. Talvez eu tenha agora alguma dificuldade, e vou admitir isso, em chegar em exemplos profundos que esclareçam a vossa questão. Todavia, é possível viver juntos e com esta diversidade. E eu até vou mais longe. Eu entendo que as pessoas felizes não são aquelas que está tudo perfeito, mas é quando eu entendo que essa imperfeição é insuficiente para afetar a minha relação. Ok. Aliás, não existem pessoas perfeitas. Boa. É que às vezes nós cobramos perfeição e nós nem sequer estamos a cobrar algo que nem sequer damos a metade. Pois, então os opostos atraem-se. Boa. E aqui é também mesmo na perspectiva de pensar diferente. Boa. Aliás, se pensássemos todos da mesma forma, também não daria certo. Tem de haver essa divergência. Agora, exatamente o que é que podemos... Há aqui assuntos que podem ser polémicos. Boa. Eu vou-lhe, por exemplo, e aqui é para, como alguém diz, é para gente de nível, né? Boa. Não é para qualquer mortal. Ok. Questões, por exemplo, religiões diferentes. Há quem Eu ia fazer essa pergunta. Há quem vê mas- problemas Pois. nisto. Boa. é só um E aí eu não exemplo. estou a igreja. Pois. A minha pergunta seria mesmo ali. O marido é de uma denominação e a mulher é de outra denominação. São crenças, acredito, serem um bocadinho, prontos, Pois. diferentes. É possível? Acha que isso é um fator fundamental para dizer que provavelmente em função das crenças alguém tem que ceder, alguém tem que ir para um lado, um tem que ir para o outro lado, tanto o homem quanto a mulher. Ok. Eu quero perceber por ali. Acha que esse é um fator que pode fazer com que não dê certo? Sim. Continuar assim. Então, O ideal é que partilhem, comunguem da mesma crença, da mesma fé. Boa. Muito mais fácil. Mas também dizer que é impossível esta convivência é arriscar demais. Aliás, convivemos eu no conheço domingo. pessoas Sim. que professam crenças diferentes, mas que estão muito mais felizes em relação a pessoas que professam a mesma fé. Ah, é? Também acontece. Fiquei curioso. Sim. Espera aí. Chega domingo ou sábado, um vai para uma igreja, O outro vai para outra. outra. Sim. Mas depois em casa... Mas isto aqui é a exceção. É exceção, boa. Não é a regra. Boa. Não, Exatamente. porque eu queria entender o Sim. fator... Porque a Mas questão de conhecemos felicidade... pessoas. Eu Pois, conheço. o conceito de casais felicidade é exatamente para percebermos isso. Porque a gente, não sei, aqui está a trazer alguma coisa, tenta trazer algo que eu acho muito interessante, que é a ideia de nós estamos na mesma casa, porque eu também já conheci uma casa assim. Pois. O pai é de uma Eu denominação, já vivi em a casa mãe é assim, de outra e os filhos são de outra. Sim. Exatamente. Boa. E... Pois. Ah, É bom? Talvez não seja. Boa. É possível conviver assim? É possível. é possível. Sim, desde- Respeitando cada um. Exatamente. Pois. Respeito pelos limites, as liberdades individuais. É possível. Embora não sendo o ideal, né? Pô, eu nem vou olhar para o relógio porque era para fazer 20 minutos, mas isso aqui tá bom demais. Há uma questão que eu por acaso quis fazer mais passo. Não sei se depois volta, mas era em função do que eu estava a dizer. Pronto, deixou-me aqui muito claro. O excesso de elogio, embora que já falámos sobre isso, mas o excesso de elogio pode fazer baixar a autoestima de uma pessoa? O O excesso de elogio. Pode baixar ou elevar Sim. alguém que a vida toda, todo mundo está sempre a elogiar. Está sempre a elogiar. Pode levar ou baixar a autoestima daquela pessoa? Sim, tem os seus riscos, porque imagine que está sempre a ser elogiada aquela pessoa, mas há um dia que sai e não recebe sequer um elogio. Ok. Talvez foi só um dia, ou talvez só passou em rua diferente. E como não percebeu isso, começa agora, o que é que aconteceu hoje? O que é que se passa? Pois. E depois começa a sentir-se mal. Portanto, aqui já é o risco, né? Quando a gente... E depois, para não entrarmos aqui na perspectiva da bajulação, porque o elogio precisa ser também sincero. E, infelizmente, a gente que não é sincera. Boa. Então é preciso saber ler tudo isso aqui. Tanásio, acha que as mulheres devem elogiar os seus maridos? É Afirmativo. obrigatório mesmo? Ok, se é obrigatório... Ok. Essa é uma pergunta que seria bom que as mulheres respondessem. Respondessem. Agora, se perguntasse a mim Uhum. se os homens devessem elogiar, se eu devo elogiar sim. Não, mas eu não quero falar ainda eu quero mesmo o contrário. Pronto. As A minha mulheres. pergunta, as mulheres têm a obrigatoriedade ou a obrigação de elogiar sempre os seus maridos? se for- Obrigatoriedade não. Não, ok. Não. Eu sou daquelas pessoas que preferem que as coisas venham de coração. De Venham coração. mesmo porque... Agora, essa coisa mecânica, porque deve... Aliás, eu iria mais longe em relação à sua pergunta. Eu, por exemplo, não sou de colocar proibições. Ok. Por exemplo, eu vou viajar e dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, tem de ser assim. Eu acho que a pessoa precisa saber como deve viver. Boa. Porque se eu colocar proibições,
eu vou viajar e eu vou pensar que a pessoa está a fazer. Boa. Aliás, e quanta gente faz e a gente não sabe. Então, voltando à questão principal... Acha que, por exemplo, um homem que não recebe um elogio da sua mulher, há um ano que não recebe elogio da sua mulher, que conselho poderia dar para esse jovem que diz, vive com a mulher há mais de um ano, ou seja, há um ano que não recebe só uma palavra de elogio, para um elogio para ele, como homem? Ok. Pois. E a dizer, não, é normal, é para não liga isso e tal. Não deve ser a mulher dele. Não deve. Não percebe. Ai, gostei agora, gostei dessa. Não deve ser a mulher dele. Não, Essa não é a mulher dele. É outra mulher, mas não é a dele. Um ano uma mulher ficar sem elogiar o marido. Não é a mulher dele. Não existe. Não é a mulher dele. Então significa dizer que se ficar um ano e a sua mulher não... Se mantiver em silêncio os 365 dias. Não, já não é a mulher. Não é sua mulher. Não é. Alguma coisa não está bem. Não é a mulher. A mulher tem que pelo menos olhar para o marido. Um elogio básico. É para o marido. Exatamente. Não é. Não se coloca. Desculpa. Só É surgiu. qualquer mulher menos a dele. Menos... Só surgiu. Tem tanta coisa que eu precisava descarregar aqui, porque eu acompanho o programa desse senhor. O senhor, epa, tem muita informação, tem muita coisa boa. Eu não consigo levar por muito mais tempo, pronto. Mas consegui perceber. A pergunta que eu vou fazer agora está ligado à igreja. A igreja no sentido bíblico, né? Bíblico, a Certo. igreja. Aqui nós acreditamos que as pessoas têm várias denominações e vamos respeitar isso. Certo. Mas a análise assim muito direta é sobre Deus quando trouxe a mulher. Deus quando tirou a Eva da costela de Adão e tal. Ou seja, Deus trouxe a mulher para o mundo com que finalidade? Será que é para a multiplicação? Será que é para a mulher ajudar o marido ou o homem? Será que é para ser conselheira? Para ser... qual foi, afinal, a verdadeira finalidade? Eu quero entender a sua visão assim, de forma direta. O que é que lhe parece ser a finalidade de Deus, afinal, quando trouxe a Eva ou a mulher? Eu professo uma religião cristã, Boa. então eu vou responder com base na Bíblia. Boa. E à luz do que diz Gênesis, o próprio Deus diz, né? Quando cria o homem, ele diz, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. E aqui este homem, é bom mesmo que se entenda, é o homem do sexo masculino. Ainda não era o ser humano. Porquê? Porque Adão já tinha sido criado e possivelmente ele tinha a companhia, os anjos, a Bíblia vai dizer, que visitavam-no, mas ele estava sozinho. Mas depois o próprio Deus entende que não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma companheira, uma adjutora. E foi assim que Deus, segundo a Bíblia, faz Adão entrar num sono profundo e retira uma das suas costelas e cria um outro ser humano, que é a mulher. Boa. Pois, então não trouxe outros homens, outros seres humanos. Não quero fazer polêmica aqui. Pronto, mas depois já havia um homem. Então Deus entende que não é bom que o homem viva só. Podia ter trazido uns 4 senhores de novo, né? Mas ele traz uma mulher. Então a ideia é mais do companheirismo. A multiplicação vem depois. Tipo assim, se formos assim ligar. Se for nessa porque alguns perspectiva... homens dizem que não, a mulher é mesmo para fazer filho. Pronto. Né? As pessoas que defendem, não, mulher é mesmo para fazer filho e acabou. Mas agora eu fico assim a ver, mas será que a ideia é mesmo para fazer filho só? Ou qual o papel? Porque isso se calhar pode nos ajudar a perceber, algumas mulheres perceberem afinal o meu verdadeiro papel. Será que é só casar? Será que é só ter filhos? Eu preciso estar mais próximo do meu marido. O meu papel aqui é poder... Né? É nessa perspectiva assim, eu preciso servir bem o meu marido naquela perspectiva, porque eu entendo que alguns casais se calhar não consigam sentir esse afeto, esse carinho. Nós vivemos numa era em que o homem e a mulher trabalham e às vezes não temos tempo, um chega à noite em casa e tudo mais. Então, afinal, qual era o verdadeiro papel? Era nessa perspectiva de perceber a sua visão. Percebo muito bem. O que eu entendo da questão é de que sim, o homem também foi feito para procriar. Aliás, a própria Bíblia vai dizer, Deus, né, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas este multiplicai-vos é uma perspectiva. Mas quando Deus faz o homem, ele diz, não é bom que o homem viva só. E depois vamos ver, isso é comprovado que o homem é um ser eminentemente social. Ninguém foi feito para viver sozinho, para ficar só. Então, eu entendo que a linha primária deve ser o companheirismo. Agora, se vier a procriação, se vierem os filhos, muito bom. É o ouro sobre azul. Mas se eles não aparecerem, não pode ser
assunto bastante, Ok. a menos que eu não goste da pessoa e tenha ido só para um determinado fim, Boa, mas se boa. eu fui buscar o companheirismo, fui buscar a amizade, o relacionamento, Uhum. eu acho que isso será insuficiente Boa, boa. para deitar por terra uma relação. A frase por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Primeiro, para si faz sentido? Nestes termos, como vem, não, hoje. Porque depois nós, aqui já do ponto de vista da semântica, ir a fundo da palavra, atrás, né? Mas hoje, se formos na perspectiva do companheirismo, então é ao lado, deveria ser ao lado de um grande homem. Mas atrás, depois isso faz com que nós, os homens, pensemos mesmo que é atrás de atrás. Ok. E acabamos por ter essa perspectiva e acabamos Então, ok. subjugando, infelizmente, as mulheres. Mas o ideal seria Ao ao lado. lado. Aqui está novamente a parceria, o Ok, companheirismo. Companheirismo, boa. Pois, Então essa frase tinha que ser ao lado de um grande homem, há sempre uma grande faz mulher. todo sentido. Mas a minha questão agora é, quem é esse tipo de mulher, afinal, que está ao lado deste grande homem? É uma mulher que faz, afinal de contas, o quê? Na sua forma de ver. Se respondermos assim, faz o quê? Uhum. Ela pode não fazer o que eu quero e depois vou-me Boa. decepcionar. Eu Isso. acho que é aquela que eu amo, aquela que eu gosto. Tá fixe. Até aí percebi. Porque pode não fazer o que você quer fazer. E Vou se criar aqui partir um dessa cenário. ideia, sim, Eu vou criar aqui um vontade. cenário. Eu acho o seguinte: Ok? se aparece aqui um homem que diz assim, e já apareceu aqui, já tive aqui convidados que disseram, o meu convidado Benete, acho que o Benete Ok. falou que, podcast número 3, disse que, olha, uma das coisas que ele gostou na vida é ter casado com a mulher dele. E ele enalteceu a mulher dele. Certo. Sabe o que é que passou na minha cabeça? Na minha cabeça passou o seguinte: quando ele sai para trabalhar, a mulher dobra o joelho para orar. Quando ele vem para casa, a mulher dele dá-lhe um abraço. Quando ele faz algum negócio, partilha com a mulher dá graças a Deus. Ou seja, são coisinhas que eu percebo que ele sente que, afinal de contas, eu vou para a luta e Tem a alguém alguém que na lá beca, na beca exatamente, fazer pronto, exatamente. bonito. E eu Interessante. não sei se eu ia olhar muito pelo lado de tipo eu gostar, não é? Porque parece-me que à medida que o tempo passa nós começamos a perceber, eu falei isso, Ok. há dias eu conversei com alguém, eu disse, pá, as mulheres não gostam de nós, eles você tá sempre, acho que a gente acaba valendo pela nossa utilidade. Como? Vai meter trocar lâmpada, dar dinheiro para fazer as compras. A mulher não gosta dos homens, não no sentido de, não, mas eu amo o meu marido, pá, desculpa, você ama o marido porque ele te dá dinheiro, porque ele é o provedor, porque ele, pronto, a gente acaba valendo nessa, até porque a Bíblia fala, né, de que nós temos que amar as nossas mulheres e não manda a mulher amar o homem, nós temos que dar a As mulheres cuidar. devem sujeitar-se. Exatamente. Pronto, então eu queria ouvir um bocadinho de si nesta linhagem de tipo, o que é que passa na sua mente? O seu amigo fala, chega para mim, eu tenho uma grande mulher, meu. Eu por acaso olho por estes detalhes. Uma mulher que Ok. cozinha, uma mulher que lava a roupa do marido, que engoma, que está sempre ali preocupada e tudo. Nós nunca mais vimos aqueles tempos aí das mulheres que trazem lanche para o marido no serviço e tudo mais. Pronto, queria só ver aí um bocadinho de si, ou seja, perceber Pois. o que é que lhe traz à mente quando olha para um homem a valorizar assim a sua mulher. Eu ainda penso, Sanjay, Sim, sim. que não é muito por aquilo que a pessoa faz, é por Ok. aquilo que a pessoa é. Ok. Portanto, ok. o fazer vem por arrasto. Ok. Porque se fosse só por fazer, talvez nós não precisássemos delas. Vou colocar este entre aspas. Porque talvez eu consiga também cozinhar, eu saiba também. Então vou novamente no companheirismo. Ok. É por aquilo que a pessoa é e não Ok. por aquilo que a Boa. pessoa faz. Boa. Aquilo que é vai levá-la a fazer. Então nós estamos a analisar o que ela faz e pensamos que é por aquilo que ela faz. Talvez para a melhor compreensão desta frase, eu vou colocar aqui uma outra, meio antagónica, mas não. Quando a gente diz, nós nos casamos, um homem casa-se para ser feliz ou para fazer feliz. Ok. Se for para ser feliz, então é esse que espera Ok. que a pessoa faça as coisas. Mas alguém que se casa para fazer feliz, às vezes até essas coisas Ok. que ok. o outro lá está a dizer que, olha, eu fazem isso em casa, ele está tão feliz, mas às vezes essas coisas não acontecem. Ok. Por uma razão muito simples. Ele ama. Ele ama. Boa, boa. Tá, Ele nem sequer vê esses pormenores. Devia ter visto, é claro. Mas isso é insuficiente. Porquê? Porque ele está mais por aquilo que a pessoa é e não por aquilo que a pessoa faz. Faz, boa. Porquê? Se a pessoa deixar de fazer. Ok. Mas Aí quando tá. a gente casa Ah, por ok. aquilo que a pessoa é, Percebi. Boa. o que a gente é, ninguém tira de Isso é nós. forte. Mas o que a gente faz pode um dia deixar de fazer. Boa.
O Tanásio normalmente é mais de dar ou de receber. Sei que é de junho. Normalmente dá mais ou recebe para a sua vida. Presentes. Sente que está mais aí para dar ou para receber? As duas coisas. As duas coisas. Na sua vida, normalmente dá sempre e recebe sempre. Sim, mas eu estou mais atento, talvez é dos humanos. Ok. Eu acho que eu recebo muitas coisas. Recebe muitas coisas. Yeah. Materiais e imateriais, mas Boa. e nesse aspecto eu sou grato a Deus. Eu recebo amém. muitas coisas. Talvez seja também porque eu dei algumas coisas, mas eu acho ainda que recebo mais. Recebe mais. Acho que, yeah. Nunca fiz essa pergunta. Eu só vi agora mesmo. Eu nunca fiz essa pergunta. Pois, mas eu acho que eu recebo mais. Que bom. Tanásio, e esse tempo todo, meu Deus, está a ser bem gostoso. Olha, eu posso convidar mais vezes, né? À vontade. Ainda bem. Aliás, sinto-me Deixou em aqui casa. a Muito promessa. obrigado. Não, Que bom. À vontade. Tanásio, diga uma coisa. De tudo aquilo que viveu, das coisas boas, as coisas más, assim, que viveu, momentos terríveis, aprendeu muita coisa, conviveu com amigos. Se tivesse que lhe pedir duas coisas boas e duas coisas não boas, não negativas, como poderia dizer durante esse período que aprendeu? Coisas boas, coisas negativas, e dizer assim, o ser humano não deve fazer isso, o ser humano, aprendi isso de bom. Eu acho que essas duas coisas foram negativas para partilhar aqui conosco. Negativas. Eu não sou muito de guardar, porque não me fazem bem, Boa. coisas negativas. Mas talvez seria quando nós não aproveitamos o tempo com as pessoas que amamos. Vou trocar. Tanásio tem filhos, desculpa, tem filhos. Boa. Falou, tem 4 filhos. Tanásio está diante dos seus filhos e dizer assim, olha, o papá viveu até aqui, aprendeu algumas coisas. O papá passou por momentos bons e não bons. O papá vai deixar aqui 2 conselhos daquilo que você deve fazer e o papá vai deixar 2 conselhos daquilo que você não deve fazer. É isso que eu quero saber. Muito obrigado. Que bom. Meus filhos, Boa. Tocar nos filhos é assim, ó. A inspiração vem logo. É Tá vendo rápido. como é que é? Pronto, Pois. já. Boa. amem-se mais. Boa. Primeira. Amem-se mais. O tempo é curto. A gente nunca sabe quando já não vai estar com outra pessoa. Se der para abraçar, abrace já. Se for para ligar, ligue já. Não adie. Está a pensar em fazer uma mensagem, faça já. Pode ser que depois não vai conseguir fazer. E depois colocar Deus em primeiro lugar e sobre Boa. tudo e todas as coisas. Que não deve fazer Que não as deve duas. fazer. Filhos não devem fazer isso e não devem fazer aquilo. Só 2. Eu sei que tem muitas coisas, mas eu queria só partilhar aqui 2 coisas assim, que ele pode vir assim à mente. Que não devem. São várias, mas 2. Uma delas, deixar de seguir os princípios que nós ensinamos. E aqui eu refiro-me a princípios bíblicos. Boa. Eu venho de uma família cristã, tradicionalmente cristã. Boa. Aliás, vou aqui talvez em primeira mão, eu sou filho de pastor. Boa. Não importa aqui Então eu aprendi a confiar e somente a confiar em Deus. Boa. Sobre todas as coisas. Aliás, e depois a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem Daqueles que daqueles que amam a Deus. E o segundo seria saber gerir as circunstâncias adversas. Nem todos os dias são santos. Haverão dias que não haverá pão. Poderá faltar chá em algum dia. Mas não é o fim Boa. da caminhada. Não tenho hoje, vou ter amanhã. Então consigam resistir aos dias maus também, porque não duram para sempre. Aqui vou insistir algo que já disse que não gosta de falar, mas vou insistir e vai dizer não, continuo não falando para depois surgir, porque a outra pergunta vai depender dessa. Primeira coisa, qual foi a pior coisa que lhe aconteceu na vida? Para mim foi a guerra. Eu vivi a guerra, pronto. Essa foi a minha. Para si, qual foi a pior coisa? Consegue se lembrar e partilhar, dizer, eu acho que tinha um momento, a pior coisa foi ter assim, se pode, pronto, né, sentir confortável, é claro, porque eu acho que nós como seres humanos nos conectamos com aquelas coisas negativas. Acho que ele também passou isso por mim. Passou também, olha, passou por isso, eu também passei por isso. Para mim a pior coisa foi a guerra. Para si, qual foi a pior coisa que lhe aconteceu na vida até o momento? Ter perdido pessoas muito próximas, pessoas que eu muito amei. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar as pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Pena, lamentamos. E qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu? Por isso é que eu tinha que fazer essa pergunta primeiro. Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu até o momento? Ter superado essas perdas e continuar com resiliência, com fé e firmeza e me reinventar
feito um fênix. Portanto, é das melhores coisas que já me aconteceram. Respondendo assim de forma muito genérica. Oh. Porque eu não sei se é por convicção. Eu só aceitei perda porque eu acho que é das piores coisas que pode acontecer ao ser humano. Terão acontecido outras, mas eu não relevo. Por uma razão muito simples. Eu sou daquelas pessoas que tudo o que eu quis fazer, se eu me entregar, acontecem como eu quero. Quando eu quis, olha, vou entrar para a rádio, vou fazer, eu entrei. Quando fui para a faculdade, desculpem dar aqui este exemplo, só haviam em toda a província do Ambo, ou melhor, haviam 5, só entraram 5. Eram 50 vagas. Mas na altura só podiam entrar mesmo quem tivesse positiva. E eu disse, eu vou entrar. Eu fui fazer um teste na Provedoria de Justiça. Eu estava a fazer apenas o 2º ano da faculdade, mas fui fazer com colegas que já estavam no 4º ano. Eu disse, eu vou entrar. Não tenho memórias, assim, com toda a honestidade, de alguma coisa que eu quis fazer e não tenha dado certo. Talvez não deu no primeiro momento, mas depois deu certo. Então, e nisso sou grato a Deus. Sou uma pessoa de fortes convicções. Normalmente e mais, eu não me arrependo por alguma coisa. Não tenho memórias também de arrepender, porque tudo que faço, o faço com alguma convicção. Se não der, não era para dar. Ai, Atanásio, Ramírez, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu que estou muito grato. Epá, Estou muito grato. olha, eu disse ao meu convidado que íamos ficar 30, 20, 30. Olha, estamos agora para 50 minutos, quase uma Sério? hora. Yeah. Também nem sequer vi o Isso. tempo passar. Yeah, mas Obrigado por me aturar. foi muito bonito. Estamos aqui a conversar e de forma descontraída. A primeira oportunidade que eu tive para poder aprender com ele, porque durante esses 16 anos nunca tive essa oportunidade de te sentar. E o podcast tem essa visão de Ok. estar aqui, discutir Interessante. ideias, partilhar ideias. E foi muito bom. Nós estamos aqui a conversar e aprender. Quero mesmo lhe agradecer do fundo do meu coração. Eu vou trazer de novo esse senhor que está aqui. Mais vezes eu vou poder convidar. Então esse é aquele momento que eu deixo para alguma palavra, talvez queira, antes, né, alguma coisa que tenha passado e não referenciou. E antes de falar, pedir já desculpas se caso eu tenha feito alguma pergunta que deixou constrangida. Pá, é nossa conversa assim, descontraída. Descontraída. E pronto, deixar assim algum detalhe, alguma consideração antes de eu fechar o programa e dizer, pá, muito obrigado. Esse momento eu deixo normalmente para os convidados. Muito bem. Obrigado, Sanjay. Obrigado a quem também atentamente esteve conosco. Foi um prazer enorme trocar aqui algumas ideias. Lembrando que são convicções e o mundo é feito de ideias. Podemos não concordar com um ou outro ponto, mas respeitar sempre os pontos de vista. Aliás, a diversidade faz o mundo. A diversidade aliás, se houvessem apenas rosas no mundo, seria complicado. Por isso é Pois. que existem também outras flores e isso é que faz toda a diferença. Então foi um prazer. Amei ter estado aqui. Que bom, que bom. Eu estou mais acostumado a fazer perguntas do que ser questionado. Que bom. E pronto, Yeah. foi uma perspectiva bem diferente. Que bom. E perguntas assim, meio... Ok. Sim. É? Sim, assim, que vêm Ou do... por onde, Mas yeah. foi Que bom, interessante. que bom. De resto, estamos aqui. Yeah. Uma palavra de encorajamento, Bom. lembrando sempre que Deus acima de tudo e de todas as coisas. Amém. Yeah. Amém. Mas não digo, senão... Que bom. Muito obrigado. Que bom. Yeah. Terminamos aqui então o Sanjay Podcast número 43, 43 vezes a gente já sentou aqui para aprender e hoje falamos aqui sobre o excesso de zelo, falamos um bocadinho sobre a criação, né? A mulher, nós precisamos das senhoras. Então afinal qual foi a perspectiva de Deus, afinal quando decidiu trazer a mulher para nós? E foi muito interessante ouvir aqui a opinião do meu convidado, o Atanásio Ramírez Matias, que é jornalista. Foi muito bom. Quero lhe agradecer, como disse anteriormente. Peço que se inscreva no canal se puder, né? Pronto, se não puder, não faz mal, pode partilhar o vídeo com quem talvez venha a gostar conteúdos de género e nós vamos contar consigo no próximo episódio. Deus abençoe a todos, pois há de ser sempre bom. Atanásio Ramírez, mais uma vez, meu querido, muito obrigado. Sempre a considerar. De coração, tem muita coisa para tratar Foi e nós interessante. terminamos aqui o nosso programa. Essa história do que te trai, amor. Mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falo.